quem teve a oportunidade de olhar o Instagram, parece que a pessoa, nada contra, tem uma satisfação de falar de notícias que são negativas. É só olhar a feição, narrativas. Olha as palavras utilizadas com essa finalidade. Não, independente das narrativas ali postas, papapá. Rapaz, o cara tem um prazer de desgraça, viu? Rapaz, nunca vi, velho. Como a gente vive com bons jornalistas como setoristas, viu? Mas vamos lá, vamos falar de Nike Corinthians. O que tá rolando? Ô, Nike, o que acontece com você, né? Vamos lá, jornalista investigativo. Nike aciona a renovação de contrato assinado por Roberto de Andrade após ficar sem resposta do Corinthians. Temos que agradecer a toda renovação e transparência pela continuidade de contratos assim elevadíssimos, né? As luvas que regaram anos e anos antecipadamente, mas como todo mundo era da mesma gestão, tava de boas, né? Nada contra. Os caras sempre botam assim, ó, vamos ali renovando, e renovava a fundo perdido e valores defasados. Parabéns à renovação e transparência nesse aspecto, né? Mas vamos ver o que está na matéria. O contrato entre Corinthians e Nike foi renovado, hipoteticamente, e agora vai até fim de 29. A empresa norte-americana, representada no Brasil pela Fisia, acionou a cláusula de renovação automática ainda em dezembro de 24, o que garante a extensão de vínculo por mais 4 anos a partir de janeiro de 26. O atual vínculo entre Corinthians e Nike foi celebrado em dezembro de 17 e passou a ter validade em janeiro de 18. Inclusive, eu acho que foi esse motivo. Não lembro se foi. Não, foi outro motivo lá. Depois a gente conversa. Nele, a cláusula número 2, nomeada como vigência, oferece à empresa a oportunidade de decidir pela renovação automática. A Nike terá a opção de prorrogar a vigência por mais um período. Só eu vou botar uma consideração aqui. Esses contratos aparecem sempre. Esses aparecem, né? Esses estão todos na mão do jornalista investigativo. Todos. O do estacionamento não aparece, nem vira matéria, nem discute uma cláusula de 20 milhões. Opa, desculpa. Mas tudo bem, vamos lá. Sigamos. Vamos lá. É curioso que esses contratos sempre aparecem. Sempre aparecem. A Nike terá a opção de prorrogar a vigência por um período de 4 anos contratuais. De 1 de janeiro de 26 a 31 de dezembro de 29. Válido desde que seja enviado aviso prévio por escrito quanto à referida opção no dia 31 de dezembro de 24 ou antes dessa data, para os fins deste contrato. Segue lá pelota. A FISA enviou uma carta registrada ao Corinthians no dia 16 de dezembro de 24 e no dia 19 do mesmo mês enviou um e-mail à cúpula do clube. Assim, a empresa acionou, conforme rito previsto e exigido no contrato, a cláusula de renovação automática. A Gazeta Esportiva tem acesso e cópia dos contratos e documentos. Ah, por que será, né? Que coisa bonita. O grande problema. Representantes de Corinthians e Fisia estavam com negociações em curso durante o ano de 24. Inicialmente, o presidente Augusto Melo teve a companhia de Marcelo Mariano, com Caio do Vale e Sérgio Moura nas conversas. Posteriormente, Fred Luiz, consultor tido como CEO do clube, e Vinícius Manfred de Azevedo, superintendente de marketing que substituiu Sérgio Moura, foram colocados à frente do caso. Algumas propostas foram discutidas entre as partes até que Fred Luiz perdeu influência interna e foi afastado das tratativas por Augusto Melo. Vinícius Cascone, diretor jurídico empossado no fim de setembro, foi quem passou a auxiliar Vinícius Manfred, né? De maneira mais direta e participativa. No entanto, a Fisia começou a ter dificuldade de comunicação com o clube, não apenas pela rotatividade de um representante, algumas reuniões foram desmarcadas pelo clube e a resposta de uma última proposta feita pela empresa ficou pendente por semanas. A Fisia, assim como o Corinthians, entendia que o contrato necessitava de ajustes e não deveria ser renovado nas condições previstas por um texto de 2017, época em que o clube era comandado por Roberto de Andrade, às vésperas do segundo mandato do André Sanches. Porém, sem qualquer resposta da diretoria do Augusto Melo, com prazo para exercer a renovação próximo do fim e uma decisão estratégica da Nike de não se desvincular do Corinthians nesse momento, a Fisia se viu obrigada a acionar a cláusula de vigência, né? E garantir a prorrogação automática do contrato, mesmo sem concordar com os termos descritos nela. Desta forma, como a empresa é boa, viu? A empresa é bem negada. Dessa maneira, a empresa também ganhou tempo para negociar sem risco de perder a parceria, que é uma das prioridades da Nike no mundo. Notificação e bate-boca.
A diretoria do Corinthians tem trabalhado com a intenção de trocar fornecedor de materiais esportivos. T1 realmente está bem agressiva nessa negociação. Por uma questão contratual, essa vontade não pode ser declarada a público. Mas, conforme a apuração da reportagem, os envolvidos pelo clube neste tema têm estudado possibilidades e medidas para que, ao menos, a renovação não aconteça, o que faria a parceria entre Nike chegar ao fim em dezembro deste ano. Na última semana, por exemplo, o Corinthians notificou oficialmente a Nike, pleiteando o não reconhecimento da FISA como representante legal da empresa norte-americana no Brasil. O objetivo desta postura é não reconhecer a renovação exercida pela FISA e considerar o contrato inválido. Neste cenário, a Nike teria perdido o prazo para estender o vínculo e o Corinthians ficaria livre para assinar com outra fornecedora a partir de 26. A resposta ao clube deve ser enviada nos próximos dias. A FISA, representante que representa a Nike no Brasil desde dezembro de 20 e rotineiramente tem profissionais ligados à diretoria corintiana, com reuniões frequentes para ações conjuntas, aprovações e até mesmo para discussões sobre o contrato. A reportagem apurou que a Nike não vai abrir mão da manutenção da parceria e está disposta, inclusive, a travar uma briga judicial se o Corinthians persistir no discurso. Representantes de Corinthians e Nike se reuniram há poucos dias e a conversa não foi amistosa. Sequer houve debate sobre os ajustes que ambos pretendem fazer no contrato. O clima foi de acusações e posicionamentos firmes sobre as pretensões de cada um nessa discussão. Em público, há muito cuidado, pois o contrato vigente permite que a Nike reduza valores em 10% caso o clube faça declarações à imprensa que afetem negativamente a Nike ou o relacionamento entre as partes. Curioso. Nike protegida. Atual contrato é provavelmente o grande complicador do Corinthians. Pô, eu gostei, né? Depois dizem que eu que sou advogado de algum tipo de empresa, viu? Rapaz, aqui é praticamente postulação, né? Depois disso sou eu. O atual contrato é provavelmente o grande complicador do Corinthians em uma eventual tentativa de desvincular da Nike, pois nele há cláusulas que impedem o clube até mesmo de negociar com outras empresas. O vínculo, que foi renovado nas condições de 2017, diz que em até 90 dias antes do fim da vigência, incluindo anos opcionais, ou seja, contando a extensão até dezembro de 29, o clube não participará, nem permitirá que seus agentes, advogados ou representantes participem de discussões ou negociações com qualquer terceiro com relação ao fornecimento de produtos ao clube ou patrocínio ao clube com relação a qualquer produto. E a Nike terá direito exclusivo à preferência de negociação durante o período. Só uma pontuação aqui, tá? É nesses moldes que a maioria dos contratos o Corinthians tem, tá? Todos os contratos que o Corinthians tem em vigência, geralmente, são para privilegiar a manutenção dos contratos. Todos, tá? Sem discussão do melhor. É sempre para que o Corinthians não tenha possibilidade de renegociação. Aceita que dói menos. Ou até mais. Vocês vão ver que vocês vão ter surpresas, tá? Mas vamos lá. Continuando. O contrato também prevê que, durante a vigência, até o final de 29, em caso de renovação e também por um período de 180 dias, após o término da vigência, a Nike ainda terá o direito de cobrir qualquer oferta de outra empresa. E nesta situação, se a Nike por este caminho decidir, o clube será obrigado a aceitar a proposta da empresa norte-americana. Ou seja, isso me lembra um contrato que eu estou em mãos. Ou seja, somos escravos desse contrato. Que maravilha. Bom, eu não tenho acesso ao contrato. Eu gostaria de ter acesso a esse contrato maravilhoso assinado em 2017. Aceita que dói menos. É esse o contrato, né? Multa rescisória. O contrato de Corinthians e Nike não prevê rescisão imotivada. Não prevê rescisão imotivada. Eu já tenho um contrato igualzinho a esse. Ou seja, não há multa rescisória. Nem Corinthians, nem qualquer outra empresa externa, como a Adidas, por exemplo, pode forçar o rompimento do vínculo do clube com a Nike, pagando a quantia em dinheiro. Não pode romper. Você está escravizado dentro de um contrato. E se tiver uma proposta no final, eu cubro e você tem que aceitar. E cale a boca. É isso que virou o Corinthians. Aceita e cala a boca. Legal, maravilhoso, né? Sensacional. Quem assinou esse contrato? Viu? Quem são? Mas a Comissão de Justiça do Corinthians diz que está tudo numa boa os contratos corintianos. Mas tudo maravilhoso. Aceita pouco dinheiro, logística ruim, em tese, em teoria, né?
mas aceita que dói menos. Minha Nossa Senhora. Para eventual quebra de contrato, uma das partes precisa identificar e acionar o parceiro sob a alegação de não cumprimento de alguma cláusula que tem poder rescisório. O contrato prevê obrigações que, se não cumpridas, podem fundamentar uma rescisão. Vinícius Azevedo, o Manfred, né? Nike amarrado ao clube. Nike amarrada não, o clube amarrado a Nike, viu? Olha como é. Nike amarrado ao clube não, o clube amarrado a Nike. Aliás, ele está algemado a Nike, está amordaçado a Nike. O Corinthians simplesmente, que deveria ter um parceiro, tem um dono. Porque não pode romper. Tem que aceitar tudo. Minha Nossa Senhora, que maravilhoso contrato. Rapaz, tô apaixonado pelo jurídico da Nike. Vinícius Manfred, superintendente de marketing do Corinthians, admitiu uma entrevista recente, dia 20 de março, que seria importante o clube alterar o contrato com a Nike no caso de uma extensão de vínculo. A gente tem uma conversa com ele já desde o ano passado sobre renovação. Existe, obviamente, essa conversa, existe essa demanda, até porque é um contrato que vem de um modelo muito antigo, o mercado mudou bastante. Então, existe essa necessidade já manifestada por nós, inclusive, que eles já compreenderam que é um formato que não cabe mais. Bom, aí segue. A inovação entre clube e empresa, no entanto, já havia sido exercida pela FISA há 3 meses, quando o Vinícius Manfred falou publicamente sobre a necessidade de mudar o contrato. Dentro desta realidade, como o novo vínculo valerá a partir de 26, o Corinthians tem até o fim de 25 para chegar a um acordo com a FISA sobre todas as mudanças que o clube acredita que são importantes e que devem ser feitas. Enquanto isso, e caso o Corinthians e a FISA não cheguem ao acordo, ficará valendo as condições previstas no contrato de 2017. Parabéns a todos os envolvidos. Rapaz, isso daí é apenas uma granada. Mas a Comissão de Justiça diz que está tudo legalmente posto. Que bonito! Parabéns a todos vocês da Comissão de Justiça. Olha o contrato maravilhoso que é feito no Corinthians. O Corinthians é escravo de um contrato feito em 2017. Que lindo, rapaz. Gostei, viu? Condições antiquadas. O Corinthians, como já dito pelo superintendente, precisava fazer ajustes no contrato antes da renovação. O clube, por exemplo, deve alguns milhões de reais à Nike por descumprimento de obrigações que poderiam ser sanados em uma negociação. Valores de premiações, com inclusão de futebol feminino, também poderiam e deveriam ser discutidos antes da FISA. Rapidinho, velho. Eu já falei isso daqui, é muito curioso. Já não é a primeira vez que eu já falei sobre o jornalista investigativo, que quando ele faz algo impositivo, valores de premiações com inclusão do futebol feminino também poderiam e deveriam ser discutidos. Quem é que define isso? É o clube, não é você que está relatando. Você não impõe ao clube, ou à diretoria, ou à gestão, qualquer que seja ela, dentro da sua matéria, o que deve ser feito ou discutido. Poder ser discutido é algo. Dever ser discutido, quem decide é outra pessoa, não quem está fazendo isso daí. Antes da FISA optar pela prorrogação. Além disso, o clube perdeu a oportunidade de tratar sobre cláusulas antiquadas que engessam as ações em relação à maneira de se tratar atualmente. Alguns exemplos a seguir. A Nike só não tem exclusividade sobre materiais escolares, cartas para jogos, adesivos, pôsteres e calendários. Espero que não tenha mais para nada. O Corinthians não pode nem mesmo fabricar uma camiseta sem autorização da empresa. E eu espero que o Corinthians continue abrindo e abrangendo outros itens sem exclusividade, porque se continuar assim, fica amarrado em um contrato muito ruim. O clube, segundo o atual vínculo, tem direito a 4 milhões em materiais esportivos por ano, para todas as mais de 50 modalidades de esportes oferecidos aos seus sócios. O valor é defasado e não prevê reajuste no contrato. De novo, o Corinthians tem contado com a boa vontade da Nike para receber mais do que está previsto, que dificulta qualquer intenção de rompimento unilateral. Só em 2024, o Corinthians recebeu mais de 12 milhões de vestiário da Nike. Ou seja, quem fez o contrato em 2017 tinha que ser responsabilizado por esse contrato tacanho, até porque foi 23, né? Foi 23, 24? 24 que o Augusto chegou. Quer dizer, 17, 18, 19, 18, 19, 20, 21, 22. 5, né? 22. E aí? Ninguém fez nada? É esse tipo de contrato que... Boa vontade da empresa norte-americana. Ah, rapaz. Que coisa, rapaz. Nosso jurídico do Corinthians é, ó...
Da hora! Nas atuais condições, o clube não tem autonomia para fazer vendas online de produtos licenciados. O Timão só pode comercializar por sites oficiais sujeitos à aprovação prévia da Nike. O clube também sofre com atraso nos abastecimentos das lojas e reclamações desse tipo. A negociação que estava em curso era uma grande oportunidade de tentar resolver ou, no mínimo, amenizar esse problema com a imposição de novas obrigações e metas por parte da Nike, inclusive sob novas penas. Mas nada disso foi feito. Entre estes e tantos outros exemplos, por ausência de conclusão das negociações antes da virada do ano, o Corinthians, por hora, terá que cumprir o que está acordado no contrato que entrou em vigor no início de 18. Mas é isso daí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O que o clube diz. Deixa eu só seguir aqui. No atual contrato entre Corinthians e Nike, que vai se encerrar, né? Em dezembro deste ano, a empresa tem de repassar ao clube todos os anos 14% do lucro líquido das vendas da Nike de produtos licenciados junto ao clube. Isso é feito por meio de Minimum Royalty Garantia, né? Royalties mínimos garantidos. É isso aí. Com a renovação automática, o contrato prevê que de 26 a 29 o Corinthians terá direito a receber 25%, aumenta 11%, deste lucro líquido da Nike, com o adeno da empresa ser obrigada a garantir desde 2018 um valor mínimo ao Corinthians de 3,3 milhões ao ano. Em 24, por exemplo, este valor bateu a marca de 10,2 milhões. A Nike também paga ao Corinthians uma base anual de remuneração pelo período de 18 a 25. O clube tem direito a receber 3,8 milhões de dólares por ano. Com a renovação, por esse valor, salta para 6,2 milhões de dólares para cada uma das 4 temporadas seguintes, o que na cotação desta terça-feira significa aproximadamente 37 milhões. Porque o dólar está a 6 conto, né? Porque o dólar está a 6 conto. Porque senão vai ficar 30 conto do mesmo jeito. O pessoal não reclamava que era 30. Geralmente no Brasil o dólar fica ali, sei lá, R$5,30. Vamos dizer que R$5,50. Multiplica pelos 6,2 milhões de dólares aí. É isso que o Corinthians vai receber. Senta e chora. 33 milhões, eu acho, né? Fica mais ou menos 33? Deve estar enganado, não? 6 vezes 5, 30. Aí meio ali vai dar 33, 34 milhões. Deve dar uns 34 milhões, não é isso? No ato da assinatura em dezembro de 2017, o Corinthians recebeu um bônus de 8 milhões de dólares. Há também a previsão de bônus por desempenho do time masculino e profissionais. Bônus pelo Paulistão, 50 mil dólares. Recopa, 50 mil dólares. Copa Sul-Americana, 50 mil dólares. Copa do Brasil, 75 mil dólares. Brasileirão, 100 mil dólares. Libertadores, 250. Mundial, 500. 500 é bom, né? Pelo Mundial, 500 mil dólares. Pô, tá bom demais. Tá ótimo. Então, se a gente ganhar uma Sul-Americana, um título internacional, a gente ganha o quê? 300 mil reais, né? Se a Copa do Brasil que ganha 70 conto, 70 mil, a gente ganha 0,1% da cotação, da dólar, daqui, não, dá mais. Foi o quê? 300, 6 vezes 7, 72, né? 72? 72, 653, 450 mil. Rapaz, que contrato maravilhoso. Esse daqui tem que bater palma, viu? Caso o clube conquiste 2 títulos da mesma temporada, sendo um deles o Brasileirão ou a Libertadores, o MRG, que é o negócio mínimo do salta de 3 milhões e 300 de reais, 3 milhões e 300 mil, para 3 milhões e 600 a partir do ano seguinte. Uau! Por outro lado, o contrato concede à Nike o direito a reduzir 5% os valores totais de remunerações, no caso do Corinthians, fica abaixo do 10º lugar no Campeonato Brasileiro. A empresa, no entanto, nunca utilizou essa prerrogativa. Ele sabe tudo da empresa, hein? Ah, meu garoto, esse sabe da empresa. Em caso de rebaixamento, a Nike pode reduzir 20% os valores a serem repassados ao clube. Se o time, porventura, permanecer outros 2 anos na Série B, estes cortes de receita subiriam de 50 a 75, respectivamente. Uma eventual participação na C também refletiria 75 de redução, podendo chegar a 100% em caso da queda da Série D. Estes valores são considerados elevados no mercado e representam um aumento significativo em relação ao que se tem hoje em dia.
Segundo fontes ouvidas na Gazeta, os valores previstos a partir de 26 são um problema para a Nike, enquanto as condições do contrato e as atuais pendências são um ponto de problema para o clube. Ninguém está satisfeito, mas o problema por que será? Quem acertou isso daí nem vai falar nada. A Gazeta enviou 6 questionamentos. 6. O cara fez uma epopeia. O cara fez uma epopeia ali, fez uma história, né? Sobre a Nike, simplesmente mandou 6 questionamentos ao clube, em busca de esclarecimento sobre a ausência de resposta do clube à empresa, que culminou com a renovação sem ajustes contratuais, a confirmação da renovação, o motivo da não renovação não ter sido anunciada e a justificativa para o Fred Lu ter sido afastado das negociações. Em nota, o Corinthians respondeu. Esporte Clube Corinthians, em respeito ao interesse público, informa que a FIS, empresa que assumiu a operação do Brasil, para sair da Nike do Brasil, está buscando a renovação do contrato de forma unilateral. O acordo atual segue válido até o fim de 25, aí eventual renovação automática somente teria efeito a partir de 26. Corinthians e FIS mantêm diálogo aberto com o objetivo de manter a parceria durante a vigência do contrato. O consultor Fred Luiz participou da negociação até o final de novembro e seguiu sendo informado sobre os desdobramentos. Fred Luiz, procurado, não respondeu. Eu achei maravilhoso, cara. Eu gostei da abordagem que a gente tem em relação à Nike. Pô, a Nike é praticamente uma... como é que eu posso dizer? O problema foi o Corinthians. Percebeu? O problema foi todo do Corinthians. Vai negociar com a Nike, pô. Vocês têm que manter a Nike. A Nike tem que ficar, pô. O problema não foi o contrato que a gente assinou no passado. É o contrato que você tem que assinar para o futuro. Se o Corinthians quer ou não quer simplesmente ali dar um ajuste ou não ajuste, ou está em negociações, é um absurdo fazer esse tipo de embate. O absurdo maior é que estamos com um contrato, cadê o contrato ali? Um contrato maravilhoso, ele coloca aqui no tópico, Nike é amarrada ao clube. Não, não, a Nike não está amarrada ao clube, é o clube que está amarrado à Nike. O contrato, se fosse no aspecto do consumidor, se fosse no consumidor, são cláusulas leoninas, para quem conhece. Se fosse o consumidor que tivesse numa cláusula que você faz com a Claro, com a TIM, com a Oi, seriam cláusulas leoninas. Não tem nem justificativa de rescisão. O Corinthians está amarrado a um contrato, como outros contratos que o Corinthians fez, com o estacionamento, por exemplo. O Corinthians fez cláusulas semelhantes. O Corinthians não pode romper. O Corinthians é impedido de romper. Que tipo de jurídico coloca o Corinthians de causas abaixadas para uma empresa? O Corinthians não tem o poder da negociação. Por quê? Porque tudo é a favor da empresa que o Corinthians tem como parceria. O Corinthians pedia migalha. O Corinthians se via numa situação em que pedia migalha para a empresa, dizer assim, por favor, venha ao Corinthians, me patrocine, por favor, distribua a minha camisa, por favor. Olha, o que você me dá em troca se eu distribuir a camisa? Cara, eu te dou tudo. Você nem precisa, você não tem como rescindir o contrato é todo seu. Se tiver a oportunidade de renovar, eu te dou a garantia e prioridade para cobrir e ficar o resto da vida. O resto da vida, você pode fazer o que você quiser. Cara, que contrato medíocre, velho. O Corinthians não foi para e pá com a Nike. O Corinthians foi um clube que se abaixou numa negociação que poderia ser naquele momento importante, mas que pensasse no futuro. Que se pensasse numa situação que o Corinthians estava frente a frente com a Nike. Não, o Corinthians olhava para a Nike assim, nossa, que empresa importante, precisamos dessa parceria. Não é assim que se trabalha, pô. Corinthians é um gigante de cliente, exposição. Que absurdo é esse, cara? Parece que é uma normalidade. Uma normalidade o Corinthians ser tratado como... E olha que o Corinthians era o exclusivo da Nike no Brasil. No Brasil, não tinha mais nenhum. Agora a gente vai ter mais 3 outros companheiros parceiros da Nike que estão no mesmo patamar financeiro desse contrato. Mesmo patamar financeiro. Esse contrato é um abuso. Esse contrato é um abuso. E trata como se o errado fosse Corinthians, de discutir esse abuso. Não, vamos tentar negociar para ficar com a Nike. Pô, a Nike é a Nike. É a grife, é a Nike. Meu Deus do céu. Foi assim que a gente entrou nessa vala.
Se a gente tratar dessa forma as negociações em que não tivermos ganhos com os contratos, que a gente reavalie de verdade os contratos do Corinthians, para que teve o Augusto Melo ali? Que já não é grande coisa. Por que a gente não deixou logo a renovação e transparência, ele baixa logo as calças e renova? Porque olha o contrato, que eu não tive nem acesso, estou embasbacado que o cara colocou como se fosse o melhor contrato do mundo. É vergonhoso. É ridículo. E trata que o problema realmente é que a gente não foi buscar. Rapaz, esse contrato é ridículo. Só porque você sabe por que eu estou falando isso? É que eu tenho acesso ao contrato do estacionamento. Os termos são muito parecidos. Os termos são absolutamente parecidos. O Corinthians foi entregue a contratos e que ele não pode romper. E se rompesse, se tivesse o rompimento, a empresa ganhava mais que o Corinthians. O Corinthians estava se oferecendo, não. O Corinthians pedia humildemente que as empresas fizessem o serviço para ele. O Corinthians não estava par e par no mercado. Isso é uma vergonha, porra. Ninguém percebeu isso. Essa matéria é vergonhosa do começo ao fim. O Corinthians não tem que pedir nada, nenhum favor à Nike, não. Tem que estar no contrato as necessidades do Corinthians que poderiam e deveriam ser readequadas ano a ano. Porque quando foi feito o contrato em 17 e entrou em vigor em 18, você já teria o parâmetro já mais recorrente, mais atrás. Você teria que ter uma reavaliação ano a ano, pô. Sentar na mesa de negócio. Isso aqui a gente teve um ganho substancial de camisa, a gente precisa dar um ajuste nisso aqui porque tá errado. Vamos fazer um ajuste. Mas não, o Corinthians é simplesmente um passageiro do contrato. Um passageiro do contrato, velho. Ninguém percebeu isso, não. Isso é vergonhoso, porra. Me desculpe as palavras aqui. Vergonhoso. O relatório da Ernst Young tratava de juridicidade. É esse tipo de juridicidade que vocês vão ver nos contratos. Tá tudo dentro da normalidade, maravilhoso. Olha o contrato da Nike. Não tem nenhuma irregularidade nesse contrato. Nenhuma irregularidade, juridicamente falando, não vai ter nenhum problema. Só que nós somos escravos de um contrato que a gente, em teoria, não pode romper. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, então curta, se inscreva, ative a notificação, compartilhe esse conteúdo se você gostar e também aproveite e acesse o nosso canal para todos os conteúdos do Coringão. Assim como você pode participar das nossas lives às 21h30 todos os dias.